O que o seu cliente realmente quer ver dentro de um contrato? Seja você o próprio cliente ou seja você um prestador de serviços, eu tenho certeza que alguém que está aí do outro lado já assinou um contrato sem entendê-lo. Então, o que você realmente quer ver dentro de um contrato e o que o seu cliente quer ver dentro desse contrato também. Eu sou Marcelo Proença e assim como você eu estou ajudando a redesenhar o direito. Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar o que o cliente realmente quer ver em um contrato. Lembrando que eu costumo fazer esse tipo de aula dentro dos meus produtos, que é o Box Visual Law 2.0, que é o Box Contábil, você pode conferir ele aqui abaixo. E também, antes que eu me esqueça, já deixa aí o seu joinha e já se inscreve no meu canal, eu vou ficar muito feliz com isso. A gente deu um salto do último vídeo aí, a gente saiu de 188 inscritos para mais de 200 inscritos, eu fiquei muito feliz com a receptividade, tô vendo as pessoas participarem nas minhas redes sociais, isso me deixa muito contente. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você o que o cliente realmente quer ver dentro de um contrato e por que ninguém está ensinando isso. Eu aprendi exatamente isso com os meus trabalhos de Legal Design e Visual Law, aí faz mais de 5 anos que eu tenho trabalhado com isso, e também pelo fato de estar fazendo pós-graduação em Direito Contratual. Eu acabo conversando comigo mesmo e indo a campo aí para pesquisar o que os clientes querem ver. E aí eu cheguei nessa conclusão, que os contratos que comunicam confiança, eles vendem mais. E nesse vídeo eu quero te explicar justamente isso. Vamos lá! Aqui vai ser um vídeo rápido no qual eu vou mostrar para você agora aí algumas das reportagens que eu pesquisei no Google e aí já me aparece isso. Por exemplo, nessa primeira aqui, 90% das pessoas têm dificuldade com leitura de contratos e a IA é a solução. A inteligência artificial surgiu aí para poder dar para essas pessoas uma solução para esses contratos dos quais elas consigam entender melhor. Depois nós temos aí o porquê os contratos são tão complicados que ninguém consegue ler. E aí o meu trabalho, que é fazer com que as pessoas entendam os contratos que vocês disponibilizam para eles. Seja você contador, seja você advogado, seja você prestador de serviços, enfim. E depois nós temos a última reportagem aí, que é as dificuldades de linguagem para compreender o texto de um contrato e formas de superá-las. Bom, isso daí é um estudo publicado dentro de uma revista, que é a revista Entre Línguas, e ela fala sobre as dificuldades que as pessoas têm em compreender certos tipos de contrato. Então, aí também apresenta formas de superá-la, e uma das formas de superar é através do legal design, é através da linguagem simples, que é coisa que eu bato sempre na tecla lá no meu Instagram, que é o @redesign.360. E aí depois o cliente não entende o contrato, ele sobrevive a ele. Isso aí eu cheguei à conclusão depois de muito estudo, porque eu vejo que tem pessoas que só assinam um contrato e depois deixam pra lá. Quem nunca assinou um contrato de aluguel sem mesmo conferir o que tinha lá dentro? E aí eu quero saber de você, se você já assinou algum contrato aí de uma maneira equivocada, ou se você assinou o contrato sem ler, deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero muito saber. Vou diminuir também a minha tela aqui para poder colocar para você alguns dos problemas dos contratos tradicionais, que são esses problemas aí que as pessoas elencaram e que também eu vejo muita reclamação quando eu estou começando a executar o trabalho de legal design para escritórios e para empresas Brasil afora. Então agora nós temos a linguagem totalmente técnica e distante, que afasta ao invés de aproximar. Então a gente tem aí casos de pessoas que não conseguem interpretar o que está escrito dentro daquele contrato. Depois nós temos estrutura confusa e cansativa, que dificulta a compreensão. Como você pode ver aqui, é só uma folha de papel com esses blocos de texto no qual não dá vontade da gente ler. E por que não ter uma tabela? Por que não ter um fluxograma que auxilie essa pessoa na leitura? Depois nós temos a falta de hierarquia visual e empatia, que transforma a leitura em um obstáculo. Muitas das vezes as pessoas fazem contratos sem pensar empaticamente, sem pensar em quem vai ler esse contrato. E qual é o resultado? Os clientes são inseguros, eles saem inseguros do seu escritório por vezes, os questionamentos são constantes e os relacionamentos são fragilizados desde o início. Querendo ou não, quando você não é bem quisto através do seu contrato, porque ele é uma extensão sim do seu serviço, se você não dá essa instrução para dentro do seu contrato, você acaba perdendo o seu cliente ou quebrando aquela confiança logo de cara. Quem nunca escutou aquela frase que advogado fala sempre muito difícil, e aqui a gente tenta quebrar isso durante
vários anos eu tento quebrar isso para poder fazer com que esses advogados não falem tão difícil e tenham empatia com o seu cliente ou com a pessoa que está ali do outro lado, como eu disse. Então, aí nós temos aí essa problemática a ser combatida. E o que realmente o cliente procura dentro de um contrato? Vou colocar aqui abaixo de novo, porque o cliente ele está procurando clareza. Primeiro de tudo, ele procura clareza, ele quer realmente entender o que tem dentro daquele contrato. Ele quer assinar sem precisar de tradutor jurídico. Ele quer realmente sentir clareza. Depois nós temos segurança, que sentir que está verdadeiramente protegido e que seus interesses foram considerados. Quer dizer que se você já teve uma reunião prévia com ele, ele quer que os interesses dele estejam preservados dentro daquele contrato. E se você for totalmente claro, por óbvio, você vai passar a segurança necessária. Depois a gente tem aí o quesito de confiança, que é perceber que o documento foi feito para ele, não contra ele. Isso é muito legal, é isso que eu faço dentro dos meus trabalhos de legal designer. Eu quero trazer essa confiança, quero que o documento seja a extensão do meu cliente. Então é isso que você tem que fazer aí dentro daquilo que você está executando agora. Faça com que o seu documento seja uma extensão daquilo que você está produzindo, porque o seu cliente quer saber que teve técnica e você realmente se importou com ele. Quando esses três pilares estão presentes, o contrato deixa de ser uma barreira e se torna uma ponte de relacionamento. Isso aqui é o básico do básico, são as três premissas principais do que o seu cliente está procurando dentro de um contrato. Então aqui a gente já matou a charada do vídeo todo, que é realmente esses três pilares. Mas eu tenho alguns bônus para poder te mostrar aqui. Então vamos lá, seguindo, eu quero trazer para você que o legal design ele pode transformar os contratos em ferramentas de relacionamento. Porque por meio do legal design você vai organizar e estruturar aí o seu documento. Você vai criar uma hierarquia visual clara e guia o leitor naturalmente pelo documento. Não vai ficar aquela coisa chata e você não vai precisar ficar repetindo ou até lendo mesmo parágrafo por parágrafo com o seu cliente. Depois nós temos o segundo elemento, que é simplificar sem perder o rigor. Você vai usar a linguagem acessível, mantendo toda a força jurídica necessária. Lembrando que aqui, quando você fala sobre legal design, você não está derrubando a técnica jurídica empregada pelo seu trabalho ali dentro daquele contrato. Nós estamos aí sendo esse fio condutor para fazer com que você seja a ponte entre o seu cliente e a tomada de decisão. Depois nós temos como terceiro elemento, isso é muito importante, você vai humanizar a comunicação. Aí você vai adicionar elementos visuais e um tom empático que vão criar conexão real. Lembrando, mais uma vez, como eu falo em todos os vídeos aí sobre legal design, o legal design não é apenas estética. E se você viu alguém falando isso, essa pessoa está totalmente equivocada. O legal design é uma metodologia que coloca o usuário no centro do processo, transformando complexidade em clareza e gerando confiança genuína. E se eu gerei confiança em você até aqui, se você está aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque isso é muito importante e vai me deixar muito feliz. A gente aí passou da barreira dos 200 inscritos e eu estou muito contente com isso. Então vai lá, já se inscreve agora e ativa o sininho para receber as notificações também. Depois nós temos aí, para que você entenda, a diferença entre um documento que tem o legal design e o visual law disponibilizado e um documento comum. Esse documento que você está vendo aqui é um documento comum, é um documento que você já tem aí no seu escritório, que infelizmente, se você ainda não conheceu o Box Contábil, que é o documento do depois, está na hora de você conhecer. Tá aí o link na parte de baixo, aí na descrição, só clicar lá para você conhecer melhor. O Box Contábil e o Box Visual Law também tem a mesma característica, tá? Eu coloquei o legal design, então eu quero nortear a pessoa na utilização do Visual Law e do legal design aí no dia a dia. E aqui nesse primeiro texto aqui, que a gente está vendo, a gente vê blocos de textos densos, linguagem técnica inacessível, estrutura confusa e sem orientação visual e cláusulas perdidas em parágrafos infinitos, porque você vai ver que tem ponto a ponto ali e acaba não ficando tão interessante a leitura do seu cliente. Depois nós temos aqui uma proposta orçamentária, que essa proposta orçamentária a gente traz aí uma nova roupagem para ela, a gente vê que tem aí a cidade logo de cara, a validade dessa proposta orçamentária e depois a gente segue com o contábil, fiscal e aí tem as outras páginas também. Eu trago essa primeira página para você ver a diferença entre uma a outra. Aí nós temos o layout limpo com respiração visual, seções claramente identificadas, como você vai ver aqui contábil e fiscal, ícones e caixas de destaques
e estratégias e informações organizadas logicamente. Lembrando que tudo que eu trago aqui sobre Legal Design e sobre o Visual Law foi baseado numa metodologia que eu criei, que é o Visualize Direito. É uma metodologia eficaz, uma metodologia que eu fui juntando aí os meus estudos para trazer dentro de um documento como essa proposta orçamentária, por exemplo. Mas, antes de mais nada, também quero mostrar para você esse contrato de honorários, que aí eu tenho esse contrato de honorários dentro do Box Visual Law 2.0, por exemplo, que é um contrato onde eu já determino onde estão o contratante e o contratado, e depois a gente vem aí com uma informação que pode ser importante para você dar um destaque maior. Os advogados contratados obrigam-se em face ao mandato judicial, enfim. E aí nós temos as cláusulas e condições. Lembrando também que dentro de um documento muito bem elaborado com o Legal Design e o Visual Law, através do método Visualize Direito, nós temos aqui um tema muito bem definido, a logo do escritório que já vai aqui logo de cara para poder identificar o seu documento perante todos aqueles outros, e um rodapé muito bem definido também com as informações cruciais para o cliente chegar até o seu escritório. E aí, quando o cliente entende um documento, ele confia em você, e quando confia, ele fecha. É quase 100% de chance que o seu cliente feche com você pelo simples fato dele ter entendido o contrato e ter entendido o porquê dele estar assinando aquele documento. E sem falar na confiança que esse cliente vai ter ao assinar o documento feito por você, né? Então vamos lá. Eu trago 3 estatísticas aí muito pertinentes para esse caso. 75% menos tempo explicando. Redução dramática no tempo gasto esclarecendo cláusulas e termos contratuais. Você não vai precisar ficar falando sempre tudo aquilo que você tem que ficar repetindo para poder traduzir para a pessoa. Você já vai ter traduzido dentro da linguagem simples do Legal Design e do Visual Law dentro do documento. Depois nós temos 90% mais satisfação. Os clientes relatam experiência positiva no momento da assinatura. 45% desses tem a diferenciação profissional. O aumento na percepção de valor e modernidade do serviço prestado. Importante ressaltar isso. E para finalizar, o impacto que vai além dos números. Contratos claros, anotem isso aí que é muito importante para a gente finalizar o vídeo e você já sair daqui praticando o Legal Design através do método Visualize Direito. Contratos claros criam relacionamentos duradouros, reduzem conflitos futuros e posicionam o profissional como parceiro estratégico. Anotem essa frase, pratiquem essa frase, que esse vídeo aqui aposto que atingiu você que está aí do outro lado. E então, esteja pronto para o próximo vídeo, porque eu vou trazer muito mais informações para você. Lembrando aqui que eu quero que você se inscreva no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e já comenta aí o que você quer ver dentro desse canal sobre Legal Design, Visual Law, linguagem simples e tudo mais que envolva esse meio de inovação dentro da área, tanto do direito quanto da área contábil. Te vejo no próximo vídeo.